Olá, queridos! A paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu estou muito feliz pela sua audiência, você que tem acompanhado as nossas mensagens e as nossas ministrações aqui. A minha pergunta, você tem sido abençoado? Se sim, eu quero te fazer alguns pedidos. Clique aqui em se inscrever e faça parte dessa comunidade de inscritos para você não perder nada do que a gente posta. Outro pedido, ative os sininhos da notificação. Sabemos que o YouTube não tem enviado os nossos conteúdos para os nossos inscritos. Agora, quando você ativa o sininho, automaticamente, quando postarmos alguma mensagem, alguma ministração ou alguma reflexão, você será notificado imediatamente. E o terceiro pedido é, essa mensagem falou com você? Comente aqui qual parte da ministração mais impactou você, qual parte da pregação você mais sentiu a presença de Deus. Por quê? Porque com seus comentários a gente vai recebendo feedback e criando mais conteúdos. Que Deus te abençoe, você vai assistir uma mensagem agora que vai falar profundamente ao seu coração. Assista até o final e compartilhe com alguém. Romanos capítulo 10, versículo de número 10. Está no telão para você, se quiser acompanhar. Mas diz assim: pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz as Escrituras, todo que nele confia jamais será envergonhado. Amém? Curve a sua cabeça. Senhor, fale conosco através dessa palavra, porque o Senhor nos trouxe a esse lugar e nós cremos que existe algo poderoso que o Senhor reservou para nós. Nosso coração está completamente aberto para ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Se assente, por favor. Glórias a Deus. Queridos, Deus falou profundamente ao meu coração. E o texto que lemos aqui, eu queria a sua atenção para você entender de fato aonde o Espírito de Deus vai nos conduzir nessa tarde. O autor dessa carta aos Romanos é o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta para os crentes que estavam em Roma por volta ali do ano 57 depois de Cristo. Esta carta é destinada a uma igreja que é mista, onde é composta de judeus e também de gentios. E ali havia uma tensão entre os judeus e os gentios sobre a lei e a graça. Este ambiente onde Paulo escreve isso é um ambiente do Império Romano. E o Império Romano, como nós sabemos na história, foi um império completamente hostil à fé cristã. Então, confessar Jesus publicamente, ou confessar publicamente que Jesus é Senhor, é um ato muito perigoso, pois significava dizer que não era César o Senhor Supremo, mas sim Jesus Cristo. Então Paulo, ao escrever isso, ele expressa a sua dor pelo povo judeu, capítulo 10 que lemos, que buscava a justiça pela lei, rejeitando completamente a justiça da graça. E no capítulo 10 ele contrasta a justiça da lei, que está baseada em obras, com a justiça da fé, baseada na confiança no Cristo que ressuscitou dos mortos. Por isso, no versículo 9, o versículo que não lemos, ele vai dizer: se com a sua boca você confessar Jesus como Senhor, e se com o seu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E o verso 10, então,
é a explicação do verso 9 que lemos. Ele aprofunda o que significa crer com o coração e confessar com a boca. Coração aqui não é apenas emoções, mas o centro da vontade e decisão moral. Crer com o coração é se entregar plenamente. Quando ele expressa crer para a justiça, ele está falando a respeito da fé aplicada que resulta em justiça. Deus declara o pecador justo por causa da obra de Cristo Jesus e não por causa das suas próprias obras. Confessar com a boca é tornar público aquilo que o seu coração crê. Isso é lindo. Isso revela coragem, compromisso, obediência e prática. E quando ele diz para a salvação, aponta não só para o livramento futuro que teremos, mas para a experiência presente de uma nova vida em Cristo Jesus. Então nós concluímos: Jesus é o nosso maior símbolo de fé, aquele a qual nós cremos. Jesus é a razão da nossa confissão, Senhor ressurreto. Ele é o meio pelo qual nós somos salvos, não pelas nossas obras, mas pelas obras dele na cruz. E por isso, essa fé que nós professamos, ela manifesta no nosso intelecto, na nossa emoção, intelecto, compreensão da verdade, emoção, convicção interior e vontade, que é ação, confissão pública, obediência. É nesse aspecto que a fé se manifesta em nós. E por isso, o tema da minha ministração hoje é falar sobre a tricotomia da fé, ou seja, a fé em três partes. E isso eu quero aplicar hoje. Então nós entendemos que a fé não é só um sentimento, ela é viva. A fé, ela é viva. A fé, ela nasce na cabeça, desce ao coração e se manifesta nos pés. Há muitas pessoas que têm uma fé teórica, outros têm apenas uma fé emocional, mas nós estamos falando de uma fé que se manifesta, de uma fé encarnada, aquela que sai do pensamento e passa pela convicção e a partir disso transforma o nosso caminho. Então vamos lá. Primeira parte da fé, primeira parte da tricotomia da fé é a fé na mente ou na cabeça, e isso fala de uma convicção racional. Hebreus capítulo 11, versículo de número 1, diz que a fé é a certeza das coisas que se espera. A fé começa com uma decisão na mente. Você escolhe crer mesmo sem ver. Você decide acreditar mesmo sem contemplar. Não está visível aos teus olhos, mas essa fé está aí, te dando a certeza de que está lá, te dando a certeza de que vai acontecer, te dando a certeza que o inferno não vai te atrapalhar, que os demônios não vão te bloquear. Ela exige, de fato, uma mente renovada, conforme conforme Romanos capítulo 12, versículo 2, não é irracional. A fé, ela não é algo irracional, ela não é produto do irracional humano, não é fruto de uma imaginação
vazia, mas a fé de fato, ela é suprarracional. Você vence as dúvidas de que maneira? Com o conhecimento da palavra de Deus. Você nunca vencerá as dúvidas sem que o seu racional seja exercitado por meio da palavra de Deus. O que eu quero dizer é o seguinte: você creu, você acreditou, você creu no Senhor Jesus, você confessou esta fé nele, e isso não é fruto do acaso. Existe sim um motivo racional. E que motivo racional é esse, pastor? Você tem a compreensão de que Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, pelos nossos pecados. Você tem a convicção de que Cristo ressuscitou dos mortos, aleluia. Você tem a convicção de que Cristo foi elevado aos céus e nos fez uma promessa que Ele voltará para nos buscar, aleluia. Quando te perguntarem qual é o motivo pelo qual você crê, você vai dizer que você crê não pela sua imaginação vazia, mas sim porque existe lá uma convicção extremamente racional daquilo que Jesus fez por nós. Então só vencemos a dúvida, e isso só é alimentado no nosso coração por meio da palavra de Deus. Quando o crente mais lê a palavra, quando o crente mais lê a palavra do Senhor, mais fé ele tem. Quanto mais próximo ele estiver da palavra, quanto mais conhecimento ele tiver da palavra, vamos aprofundar isso. Quanto maior conhecimento da palavra, mais fé você tem. Aleluia. Por quê? Porque o conhecimento da palavra alimenta a fé. Por isso eu vim dizer hoje, alimente a sua mente com a verdade. Por isso Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Alimente a sua mente com a verdade e não com medo. Deixa eu dizer uma coisa: como você está alimentando a sua mente? Como você está alimentando a sua mente? Porque existem pessoas que estão bloqueadas com medo existencial. E isso só é resultado daquilo que você tem feito. Você tem alimentado a sua mente com o medo. Mas Jesus diz hoje: substitui o medo pelo alimento da palavra. Pare de deixar os sentimentos decidirem por você. Os teus sentimentos não podem decidir aquilo que a palavra de Deus já definiu para você. Eu vou repetir para quem estiver aqui hoje: os teus sentimentos não podem definir aquilo que a Bíblia já definiu. Os teus sentimentos não podem decidir aquilo que a Bíblia já definiu. Por isso nós precisamos orar para que todo o nosso pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo. Por quê? Porque quando o diabo plantar na nossa mente pensamentos do medo, pensamentos de dúvida, pensamentos de receio, aleluia, aí é nesse momento que a palavra entrará em ação e nos dará a certeza de que podemos avançar, podemos continuar, podemos prosseguir. Por quê? Porque estamos debaixo de uma palavra. Pastor, mas tem um gigante na nossa frente. Qual foi a palavra que Deus nos disse? Tem uma muralha na nossa frente. Qual foi a palavra que Deus nos disse? Tem um mar na nossa frente. Qual foi a palavra que Ele nos disse? Aleluia! Glórias a Deus! Aleluia! Os teus sentimentos não podem dizer e decidir aquilo que a Bíblia já definiu. Por isso, a sua mente precisa estar submetida à palavra de Deus para que se crie uma fé genuína, verdadeira. Segundo, fé no coração. E isso fala de uma convicção interna. Essa é a segunda parte. Por isso, Romanos, que nós lemos isso. Porque com o coração se crê para a justiça. A fé não é só mental, ela pulsa. Ela convence o interior de que Deus, Ele é fiel, mesmo que tudo que está à nossa volta grite ao contrário.
Quando eu falo disso aqui, eu estou falando que você pode estar inserido dentro de um ambiente onde todas as vozes dizem para você parar. Mas sabe quando você tem uma convicção interna que diz, não para, continua. É a fé no seu coração. Glórias ao Senhor. Quando todas as circunstâncias que estão à sua volta diz que não terá solução para o seu problema. E aí você ouve uma voz dentro de você dizendo, crer somente. Glórias a Deus. Essa é uma convicção interna. Quando o mundo grita que não tem mais jeito, e a voz do Senhor diz, eu permaneço fiel, é nesse lugar que a fé vira confiança. É nesse lugar onde a alma repousa mesmo em meio ao caos. Eu digo que o ambiente do descanso para o crente é no ambiente da fé, porque está todo mundo desesperado, mas você está crendo. E às vezes as pessoas que estão à tua volta estão dizendo assim, por que você está tão calmo? Por que você está tão tranquilo? Você não está percebendo as coisas que estão acontecendo aqui? Aleluia. Você está dentro do ambiente da fé, e nesse ambiente você descansa, mesmo que o caos esteja instalado em sua volta. Aqui neste ambiente, a nossa fé, ela é transformada em adoração. Neste ambiente, a fé pega a nossa incredulidade e transforma em adoração ao Senhor. Então, deixa eu dizer uma coisa aqui, olha que interessante isso. Quantas vezes nós já viemos para o culto ao Senhor, debaixo de tanto desafio, debaixo de tanta guerra, tanta luta, debaixo de tanto caos, mas você veio ao culto ao Senhor, você entrou por essas portas, e talvez você não tinha dentro de si mesmo nenhum motivo para você adorar ao Senhor, mas você veio e você adorou, e você glorificou, você disse glórias ao nome do Senhor, você chorou na presença de Deus, você entendeu que Deus é bom apesar de tudo que está acontecendo à sua volta e que Ele é fiel. Olha como a fé pega a incredulidade e transforma em adoração. E aí você abriu a boca e disse glórias. Você abriu a boca e disse aleluia. Você abriu a boca e disse Senhor, eu acredito que o Senhor está no controle de todas as coisas. Isso é fé. Quando o diabo quiser mexer com a sua mente para fazer você parar, a resposta que você vai dar não vai ser uma resposta com a mente, vai ser uma resposta com o coração. Por quê? Porque a resposta que sai do interior manifesta uma convicção de uma fé que já foi testada, que já foi provada, mas que permanece viva. Aí eu preciso te dizer, o vento soprou, derrubou tudo que estava à sua volta, mas você permaneceu de pé. Aleluia. A dificuldade veio e você pensou que não ia resistir. Talvez levou tudo que você tinha, mas você permaneceu de pé. O inferno se levantou para ir contra a tua vida e até arrancou algumas coisas de você. Mas você permaneceu em Cristo, você permaneceu de pé. Por quê? Porque a sua fé foi testada, foi provada no fogo e ela se tornou resistente, viva, eficaz. Por isso que você não para. Tem gente aqui que eu preciso dizer isso aqui agora. Tem gente aqui que você não presta nem para desviar mais. Não tem como ir mais. Não dá. Você pode até tentar ir lá no mundo, falar, não quero mais saber de Jesus, deu tudo errado. Aí quando você estiver lá, alguém vai dizer assim, olha, você é crente, né? Você não é crente? Você tem um negócio diferente com você. Tem um brilho diferente em você. Tem a história de um pastor que ele estava passando por tanta dificuldade, com tanta luta, com tanta prova, que ele disse, eu vou desviar, vou sair da igreja, não quero mais saber de nada. Aí ele pegou o carro, viajou e parou em um bar na estrada, entrou lá dentro. Ele disse, agora aqui ninguém me conhece, pronto. De repente a garçonete veio,
Ele estava prestes a pedir uma bebida, uma cerveja. Quando a garçonete veio atender, ele falou: ô pastor, que bom que você está aqui. Chega um momento da nossa vida que você vai tão fundo que não tem mais como voltar atrás. Eu vou dizer uma coisa para você, nem tenta desviar porque não vai dar certo para você. Tem gente que nem para desviar serve mais. Você vai até tentar, mas quando você chegar lá, você vai ter tantas convicções que você vai até estar em ambientes que você teve antes de conhecer Jesus. E quando você estiver dentro desse ambiente, você vai dizer: isso aqui não é para mim, Jesus. Onde as pessoas sentem alegria no álcool, na imoralidade, na prostituição, na mentira, no engano, onde elas se sentem felizes naquele ambiente, você vai dizer assim: isso aqui não é para mim, eu não me sinto bem nesse lugar. Sabe o que é isso? É que o seu coração foi queimado pela fé. E isso manifestou uma convicção interna em você, que não tem como explicar, que não tem como racionar, que não tem como dizermos assim: olha, vamos fazer um diagnóstico para tentar encontrar aonde está isso. Não tem como. Por quê? Porque é uma convicção interna. É você e Deus, é o Espírito de Deus no seu espírito. Aleluia, manifestando essa convicção de certezas a respeito de coisas, de decisões a respeito de coisas que você achava que não teria capacidade de fazer. Alguém diz assim: está maluca, está doida, por que você está fazendo isso? Glória a Deus. Eu me lembro que uns anos atrás, muitos anos atrás mesmo, bem no começo da minha fé, olha que coisa, eu lembro que eu não tinha nenhuma roupa social para ir para pregar. Eu estava começando a pregar e começou a surgir algumas agendas, eu não tinha nenhuma roupa social para usar. A minha mãe disse assim para mim: faz o seguinte, entra lá no quarto, abre o guarda-roupa e começa a mostrar para Deus. Que loucura. Eu disse assim: como assim? Ela falou: vai lá no quarto, abre o guarda-roupa e começa a mostrar para Deus. E eu fui, entrei no quarto, abri o guarda-roupa e comecei a falar: Deus, não tem roupa aqui para me usar, roupa social para me usar. Eu não tenho um sapato, eu não tenho um terno, eu não tenho camisa, eu só tenho uma única roupa para poder ir. E eu comecei a chorar e falar com Deus. Falei: aqui, Senhor, o Senhor está vendo, o Senhor está contemplando. Isso era uma quarta-feira, como essa. E toda quarta-feira à noite tinha culto na igreja onde congregávamos. Então andávamos muito tempo a pé para chegar na igreja. O culto começava às 19 horas, então a gente saía às 17 horas de casa. Então nos preparamos e fomos para o culto. Chegando na porta da igreja, entramos no culto. O pastor chegou para mim, me chamou e disse: Alex, hoje eu estava no centro da cidade e o Senhor falou comigo: compre um tecido para fazer um terno para o meu servo. Então eu comprei um tecido aqui, ele trouxe o tecido, falou assim: agora pode procurar a costureira para fazer o terno para você. Seu primeiro terno que eu estou te dando. Eu falei: glória a Deus. Não terminou por aí. Daqui a pouco chegou um irmão com uma caixa. E ele disse assim: eu estava hoje na loja e o Senhor disse para mim, eu fui comprar um sapato para mim, e o Senhor disse: compre o sapato para você e compre o sapato para o meu servo Alex. Ele me deu a caixa em um dia só. Deus é minha testemunha. Eu ganhei o tecido para o terno e ganhei o sapato para poder usar. Agora eu te pergunto, aonde tem explicação para isso? A minha mãe teve uma convicção interna e ela transmitiu para mim, e eu falei com o Senhor e algo foi gerado, algo foi materializado. Deus criou a circunstância para poder prover um milagre. Eu vim pregar para você nessa tarde dizendo que o diabo pode tentar mexer com a tua mente para te fazer você desacreditar das coisas que Deus tem para você.
mas existe algo dentro do teu coração, existe um selo, existe uma marca, e a marca da fé. E o Senhor está dizendo hoje, diga para o diabo, eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou estacionar, porque o Senhor está comigo. Quem pode levantar a mão e adorar ao Senhor Jesus? Salmo 112, verso 7 diz, não temerá más notícias, o seu coração está firme e confiante no Senhor. Terceiro, fé nos pés, fé na cabeça, fé no coração, fé nos pés. A fé nos pés fala de ação obediente. Tiago 2,17 diz, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Então a fé nasce na mente, desce para o coração e ela conduz os nossos pés a agir. Fé que só pensa e sente, mas não age, é uma fé morta. A verdadeira fé, ela caminha, ela anda, sobe o monte, constrói a arca, entra no fogo, enfrenta gigantes. E ela não espera sentir coragem, porque ela obedece, mesmo com medo. Glórias a Deus. Fé é quando você caminha, mesmo que seja com lágrimas nos olhos e tremor nas pernas. Você caminha crendo que o Senhor jamais perdeu o controle sobre a situação. Abraão foi chamado e pela fé obedeceu. Nós precisamos agir e a base da nossa ação precisa ser a fé. Como eu disse, a minha mãe falou, abre o guarda-roupa e ora. Se eu ficasse só lamentando, talvez eu não teria vivido o milagre. Quando nós agimos, há uma reação provocada no ambiente. Existem coisas que nós precisamos provocar. Você está aqui ou não? Eu vou te dizer novamente. Existem coisas que você precisa provocar. Você precisa agir. Você precisa fazer imediatamente. Aleluia. Existem coisas que você precisa fazer para mostrar que você saiu do ambiente da inércia e você está no ambiente da fé. Eu digo que aquele que tem fé, age. Quem tem fé, faz. Quem tem fé, se posiciona. Quem tem fé, toma uma atitude. Quem tem fé, trabalha. Quem tem fé, sobe o monte quando precisa subir. Quem tem fé, aleluia, constrói a arca, mesmo que não tenha nenhum sinal de chuva. Quem tem fé, enfrenta o gigante, mesmo com 5 pedras, aleluia. Quem tem fé, vai andar em volta da muralha. Nós precisamos acreditar nisso e agir com base na obediência ao Senhor. E eu não estou falando de uma ação, escuta, pelo amor de Deus, não estou falando de uma ação isolada. Estou falando de uma ação provocada, intencional, com base na obediência ao Senhor. E às vezes Deus vai te mandar fazer coisas que vai parecer loucura. Você não vai entender. Deus vai dizer assim, faz isso. Aí você fala, Jesus, é isso mesmo, eu entendi bem, é isso, faz. E aí você está disposto a obedecer? E eu vou dizer uma coisa para você, a fé para
o mundo é loucura. Vou repetir. A fé para o mundo, para o incrédulo, é loucura. Porque o incrédulo está procurando a lógica. Mas quem anda pela fé não anda pela lógica. Quem anda pela fé anda pela revelação. Então o mundo jamais vai conseguir entender o porquê você deixou todas as coisas lá fora, o porquê você abandonou todas as coisas lá fora, o porquê você até abandonou de ganhar mais dinheiro no mundo por amor a Cristo. Não vai entender. O mundo não vai entender o porquê você deixou uma vida que você gostava, que você amava, que você abriu mão de amigos por amor a Cristo. O mundo não vai entender. O mundo não vai entender o porquê você deixou de beber, porquê você deixou de fumar, porquê você deixou de se prostituir. Por quê? O mundo não vai entender. Tudo isso por amor a Cristo. O mundo não vai entender o porquê você recebeu aquela proposta que parecia ser boa para ti, mas era uma proposta baseada em corrupção e você não aceitou. O mundo não vai entender. O mundo não vai entender o porquê você sai, às vezes toda quarta-feira, 2h30 da tarde, para vir para cá. O mundo não vai entender. Mas, pela lógica, o mundo não compreende. Mas por revelação, nós entendemos. Por quê? Porque a fé nasceu na nossa mente, desceu no nosso coração. E agora nós somos regidos pela capacidade de obedecer a Deus. Eu consigo compreender o que Deus quer para mim. E eu te digo, esteja pronto, esteja de fato pronto para contrariar muita gente. Deus te chamou para trilhar os caminhos que vão na contramão de muitas coisas. É caminhar contra o vento, é remar contra a maré. Alabarassúria. Mas ter a certeza de que Deus está conosco. E se Ele está conosco, é a garantia de que nada vai nos parar. Eu estou debaixo de uma palavra nessa tarde. Não tem gigante que te para. Não tem barreira que te para. Não tem demônio no inferno que te para. Por quê? Porque a sua fé está estabelecida em Deus. Então vamos lá, tricotomia da fé. Cabeça, você decidiu crer. Coração, você confia profundamente. Pés, você obedece e se move. Não basta apenas pensar em fé, não basta apenas sentir fé, é preciso andar em fé. Por isso nós estamos ouvindo mensagens ao domingo de Romanos 1:17, o justo viverá pela fé. Glória a Deus. Olha que coisa incrível. Nós vamos receber um testemunho aqui, não nesse culto, estamos vendo ainda. Não sei se vocês lembram como é o nome dela? A esposa do Joilton, esqueci o nome. A Val. A Val esteve aqui no culto, eu acho que há uns 3 cultos atrás. Ela esteve aqui, estava ali, estava ela e a irmã dela. Enquanto estávamos aqui louvando, o Senhor me deu uma palavra de cura para ela. Quem estava aqui? Quem se lembra disso? Nesse culto. Você lembra disso? Ela estava ali e Deus deu uma palavra de cura para ela, falando, olha, o Senhor está te tocando agora com cura. Você veio aqui e Deus vai operar você agora e você vai sair daqui curada. E eu falei para ela, eu estou te dando a certeza da cura, porque Deus está falando comigo que é cura, Ele está arrancando a enfermidade, está arrancando a doença. E aí eu falei, você vai cair aí onde você está e Deus vai fazer uma operação em você. E aí ela caiu, depois ela levantou e a irmã dela me confidenciou no domingo que ela foi fazer o exame. Eu não sabia de nada, nem depois eu perguntei para ela sobre nada, não conversei com ela sobre nada. Eu só liberei a palavra e depois nem vi mais ela, nem conversei com ela. Então eu falei, Senhor, por que o Senhor está dizendo isso? Então ela nem sentou depois para falar comigo que estava doente, alguma coisa assim. Mas a irmã dela parou e disse que ela estava, e que foi fazer o exame, que foi constado que não tem nada. Por que eu estou falando isso? Porque quem faz isso não é eu, não sou eu. É o Senhor Jesus Cristo. E Ele faz com base naquilo que nós cremos.
nós cremos aqui, vocês já evidenciaram muitas curas aqui, e eu não fico aí batendo lata, dificilmente vocês vão me ver publicar alguma coisa em relação a isso. Por quê? Porque eu sei que Deus cura, e existem curas aqui que nem eu sei que Ele fez, mas que Ele fez. Porque esse é o Senhor. A direção está na mão do Senhor, é Ele quem faz. Nós estamos aqui apenas servindo a Ele em culto, mas enquanto estamos servindo, há um mover no mundo espiritual, há um movimento poderoso, há um movimento que transcende a compreensão, o entendimento, o intelecto. Por isso eu digo, não venha buscar o pastor, não venha buscar a mim, venha buscar ao Senhor, porque quem dá, quem cura, quem salva, quem transforma, quem liberta é Ele. É Ele quem faz. E mesmo que eu não esteja aqui no púlpito ministrando, Ele vai usar alguém para fazer. Porque esse é o compromisso dEle com a sua obra e com a sua igreja. É nessa fé que nós caminhamos, que nós cremos. Tem pessoas que entraram aqui doentes e saíram doentes. Eu já coloquei as mãos sobre pessoas e orei por cura e Deus não curou. Mas isso não é o suficiente para poder me fazer desacreditar que o meu Deus pode curar. Porque tem gente que baseia a fé dele nos acontecimentos. Eu baseio a minha fé em Cristo Jesus. Porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ou seja, a fé nasce nele e a fé termina nele. Por isso que nós cremos, por isso que nós acreditamos, por isso que nós nos reunimos. Porque temos essa convicção de fé. Então ela disse que vai vir aqui contar um milagre que ela recebeu da cura. A irmã dela disse, olha, foi fazer o exame e foi constatado lá negativo, não tem nada mais. Não tem mais nenhuma enfermidade. Falei, vem testemunhar. Mas testemunhar para fortalecer a fé dos irmãos. Porque às vezes tem gente que não acredita no que Deus faz. Tem gente que pensa que nós estamos aqui, é tudo combinado. Teve gente que veio aqui no culto e falou, falaram para o pastor a minha vida. Oh meu Deus, eu chego aqui, eu cumprimento as pessoas, eu nem fico sentando conversando sobre a vida de ninguém. Às vezes eu chego bem em cima do horário de começar o culto, já para não ter a desculpa de que eu estou conversando sobre a vida dos outros, para poder falar. Não, meu irmão, já tivemos aqui muitos cultos que não teve nenhuma revelação, nenhuma palavra de revelação. No sentido de eu profetizar para alguém. Não teve. E amém por isso. Amém. Porque Deus não é um amuleto que eu pego e uso quando eu quero, para poder satisfazer o meu ego. Deus não. Na verdade, nós estamos aqui debaixo daquilo que Ele quer fazer. Se Ele quiser curar, Ele vai curar. Se Ele quiser libertar, Ele vai libertar. Mas não é porque ninguém caiu, não é porque ninguém recebeu uma revelação que Deus não está agindo poderosamente no nosso meio. Ele está agindo. E às vezes agindo sobre coisas que você nem imagina, nem pensa, nem passa pela sua cabeça. Mas Ele está fazendo. Mas o maior propósito deste culto não é vir aqui buscar de Deus coisas que Ele tem disponíveis para nós. Isso vai acontecer, porque Ele é bom, é da natureza de Deus prover. Mas nos reunimos aqui porque queremos entregar para Ele, servir a Ele e dizer, Senhor, Tu és maravilhoso. E aí nós abrimos o nosso coração para a palavra dEle. Então é assim que Ele faz. Amém? Vamos ficar.